Bom, começando mais um Inspira, eu tô com essa voz maravilhosa aqui, né? Ainda tô me recuperando, mas aqui estamos para falar com Magnólia, que foi TCC agora no último semestre e fez um TCC nota 10 de arquitetura, né? Foi um TCC nota 10 de arquitetura. E aí, Magnólia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Acho que o pós-TCC dá saudade de vez em quando, mas por enquanto não muita. Sabe que Só é, nas experiências mesmo. É muito louco isso, né? Porque direto o pessoal vem falar isso lá no Instagram. Ai, tô com saudade do TCC, bateu uma saudade. Quem tá fazendo o TCC nesse momento, ou quem ainda vai fazer o TCC, não entende o que é isso. Mas é só porque é difícil de explicar, né? É algo que você se apega tanto e entra numa rotina de produtividade ali, que Eu às vezes dá sinto, saudade do sentimento que gerou essa rotina e esse trabalho como um todo, não é? eu senti isso no início desse ano, quando eu tava de recesso do trabalho, aí estava sem TCC. Aí eu estava assim, meu Deus. E o pós-TCC direto, assim, acabou o TCC e eu, meu Deus, eu acho que eu tá faltando fazer alguma coisa. Meu dia não tá completo, falta alguma coisa. Eu sempre tive, comecei a ter essa sensação de que estava faltando fazer alguma coisa no dia. Aí depois que eu fui me acostumando, eu não tenho mais TCC, eu não tenho mais TCC, porque realmente cria uma rotina, né, de Isso. produção. Aí dá saudade dessa rotina depois, né? Começa a bater essa saudade aí. Mas o que é bom, o que mostra que não foi uma coisa ruim. Se tivesse sido uma coisa ruim o TCC para você, não daria essa saudade. Que ninguém tem saudade de algo que não presta, que algo que fez mal a você, né? Então, Verdade. assim, olha que eu nem gosto de entrar muito nessa questão de, ai, o TCC não pode custar a sua saúde mental, porque eu sei que já cara, o TCC ele é desgastante mentalmente, fisicamente, mas termina sendo até uma coisa positiva se você fizer direito, se você tiver ali um apoio interessante, se você conseguir chegar até no seu resultado, né? Por ter chegado no TCC nota 10 também, né? Aí bate saudade realmente que você sabe que fez bem alguma coisa, né? O processo é desgastante às vezes. Tem momento que a pessoa fala, meu Deus do céu, que loucura. Hoje, quando eu lembro, eu falo, meu Deus, eu acho que eu não tinha uma gota de juízo das loucuras que eu fiz, não por estar no TCC e ainda inventar mil outras coisas, Foi, mas assim, é, eu acho que o resultado final compensa. exatamente. Agora me conta, qual é o teu tema, Magdalena? O meu tema é intitulado como Coviver, Coliving Estudantil, um anteprojeto de um coliving estudantil na cidade de João Pessoa, Paraíba. Certo, beleza. E aí, como é que foi esse processo de escolha do tema? Você foi uma TCCinha que entrou na mentoria TCC Nota 10 no TCC 2, não é isso? Isso, E aí, eu como é entrei. que foi essa questão de escolha do tema? Já chegou com o tema definido? Conta um pouco como foi esse processo. Então, eu acho que na minha faculdade é um pouco diferente, então a gente começou, pelo menos na minha turma, a gente começou o TCC no oitavo período. Então, a gente tem um ano e meio para fazer o TCC. No P8, eu estava lá escolhendo o tema, inclusive é uma coisa que eu acho importante falar, que o que facilitou também para mim no TCC foi que na época do P8 eu peguei o treinamento. Então, quando eu entrei no TCC Nota 10, eu já tinha feito as aulas de InDesign, de Illustrator, Photoshop, então tipo, eu não sabia tudo, mas uma base eu tinha, ajudou muito no TCC. Isso. O treinamento, para quem não sabe, é o nosso treinamento de diagramação e representação utilizando esses três programas que ela falou: o Photoshop, o Illustrator e o InDesign. É Isso. um treinamento que é muito voltado para quem ainda não está fazendo o TCC. É claro que se você estiver fazendo o TCC e quiser aprender esses programas, tem gente que consegue, agora é muito mais difícil, né? Porque além de fazer o TCC, você tem que aprender programas novos, é muito mais arriscado nesse sentido. Eu acho que para mim, que eu sou meio, às vezes, devagar em algumas coisas, às vezes ansiosa, ia ser muito complicado, mas no P8, o TCC para mim era muito teórico, e era escolha de tema, introdução,
Aí eu peguei e entrei no treinamento e fui fazendo de acordo com o que ia fazendo na parte teórica. Até aí tudo bem, né? A escolha do tema. O primeiro ponto que eu falei para minha professora lá na disciplina do P8 foi que eu queria trabalhar com arquitetura residencial. Não sei como, porque eu tinha noção de que, tipo, uma casa não dá um TCC, não é assim. Mas é algo que eu gosto, é, tanto na faculdade como profissionalmente hoje em dia, né? É trabalhar com arquitetura residencial. Aí ela fez, então você vai ver o que, é que você vai fazer, porque não dá para fazer uma casa. Aí eu, tudo certo. Fui pesquisando. E uma professora minha, lá do P8, ela falava muito: não escolha um tema que vá pesar para você, porque é 1 ano e meio trabalhando com ele. Não escolha um tema que pesquisar sobre ele vai pesar, vai te deixar para baixo. Escolha um tema que você goste de trabalhar. Uhum. Aí eu fui muito nessa. Aí fui pesquisando, fui pesquisando. Meu tema veio ser co-living no P10. Ele era uma habitação universitária. Bem assim, bem aleatório. No P8 eu fiz lá a introdução, bem básico, porque no P8 eles só cobravam da gente introdução, metodologia. Quando foi para o P9, eu considero que eu não tive uma nota ruim, não foi um 10, mas acho, se eu não me engano, eu fiquei com 9 no P9, mas eu tinha uma disciplina de projeto que era de um hospital. Então, eu deixei o TCC um pouco de lado e eu fiz assim: Normal. eu vou fazer o que dá, eu vou fazer o que para conseguir passar. Então, tipo, eu fui escrevendo de uma forma boa, com as orientações das professoras, mas eu não estava assim, meu Deus, amando o meu tema. Na época era uma adaptação estudantil. Aí eu não estava amando o meu tema, eu estava assim, fazendo as pesquisas e tudo mais. Sendo que quando chegou no P10, nas férias, eu comecei a pesquisar. E eu mudei para Coliving num pente fino que teve nos stories. Eu assisti, a menina estava falando sobre co-housing. Aí eu fiz, vou pesquisar. Quando eu fui pesquisar e entender esse mundo dos co-housing e co-living, economia colaborativa, aí eu Não, fiz, acho que foi plantão de temas, não. Não foi um plantão de temas, não, não. eu acho que foi um pente fino. Ah, eu acho que foi mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. Que eu Pente lembro fino de assistir o na vídeo live. dela, uns 40 minutos ela falando, porque eu fiquei assim, não, é isso aqui, eu vou ter que fazer um negócio desse. Tá vendo aí? Pente fino lá nos stories do Instagram ajuda muito. Verdade. Aí eu lembro que quando eu cheguei para você, eu disse, Vitor, meu TCC está escrito, falta o projeto, mas eu quero mudar. Eu não sei se tu lembra, eu quero mudar meu tema. Não é muita coisa, porque eu estava pesquisando para habitação estudantil. Então, algumas coisas eu já tinha de bagagem. Mas você falar, hoje eu entendo que eu falar sobre habitação estudantil de uma forma simples e falar de um co-living é total, por mais que seja um co-living estudantil, mas é totalmente diferente. É outra abordagem de pesquisa, outra forma de falar também. E desde o P8 eu queria atrelar o meu projeto à sustentabilidade e eu não conseguia. Quando eu peguei o Coliving, eu fiz, pronto, é esse aqui, porque nele já tem isso, então tem que ser ele. É Aí isso. a escolha do tema foi muito assim, foi uma loucura, mas foi. Não, mas sabe que essa transformação do tema de chegar no P9, né, no nono semestre com um tema, e no 10º você fazer uma mudança, é normal de acontecer, justamente porque é um processo de evolução, né, que você tem ali no TCC. De fato, uma residência estudantil é um tema que perde aquele encanto, que perde aquele diferencial do co-living, né? Você termina tendo ali um espaço diferente. Para quem não entende, para quem não estudou sobre co-living, para quem não entende quais são os pilares que sustentam o co-living, Uhum. para de fato saber que ele é diferente de uma residência estudantil, vai achar que é a mesma coisa, vai E achar que dá igual, mas não é, né? Ele é bem diferente nesse sentido. E essa mudança, cara, ela ajudou muito no teu projeto, porque realmente foi aquele empurrãozinho que estava faltando ali
para você sentir essa vontade de produzir, né? Então, isso é Tava. muito bom. Eu entrei no P10 muito assim, eu não quero esse tema, eu não quero esse tema. O que é que eu vou fazer? Se passei um ano já fazendo isso e eu não quero ele, que eu não estou feliz com ele. Mas quando eu lembro que o instalar, realmente, eu bato na tecla, assistam os pente finos, olhem o Instagram, porque tem bastante conteúdo bom. Porque o instalar foi esse pente fino que eu estava assim, do nada em casa, eu vi notificação, eu fiz, vou assistir. Quando eu vi, eu acho que assim, depois que eu mudei o tema, um dia organizando as minhas anotações do P8 para a escolha de tema, tinha anotado lá, co-living. Só que eu Uhum. acho que na minha cabeça estava tão habitação, 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 que eu não dei atenção. Eu fiz, caramba, eu É podia muita ter dado coisa. atenção nessa época, né? Você pesquisa muita coisa, passa muita coisa por você, né? Não tem como pegar tudo, não. É normal. Bom, Magno, olha, vamos lá. Compartilha a tua tela, faz pra gente a tua apresentação. Lembrando que você tem 10 minutos, se passar dos 10 minutos, você vai perder um. Misericórdia. Não, tô brincando, tô brincando. Não é Eu, assim. na apresentação da minha banca, na noite anterior, eu, professora, eu não consigo fazer em 20 minutos. Aí ela, Quero calma, ouvir, calma. quero ouvir. Fica tranquilo. Aqui também a gente tá tranquilo com o tempo. Faça a sua apresentação da melhor forma. A criança tem 190 slides, aí você quer que eu faça em 10 minutos. Mas tem animação, rapaz, tem animação. Calma, calma. Mas vamos lá. Apresenta e lembrando que eu posso te interromper em alguns momentos para te perguntar algumas questões, para a gente discutir outras, tá? Mas lembra que o pessoal que está em casa assistindo esse vídeo não conhece nada do teu trabalho, e aí a apresentação tem que ser realmente para uma pessoa assim, beleza? Tá bom. Vamos Qualquer lá. coisa você interrompe aí, Ok. mas então, como eu falei, o meu trabalho tem como tema Conviver, Coliving Estudantil, um anteprojeto de um colívio estudantil no município de João Pessoa, Paraíba. Eu abordei no meu trabalho introdução, metodologia, referencial teórico, referencial projetual, aspectos pré-projetuais, proposta projetual, considerações finais e referências. Na introdução, eu trago a explicação do tema, que é a habitação estudantil compartilhada e colaborativa. Trago também a parte de comprometimento com a sociedade, que tem no conceito do co-living, que é a questão de coabitação, de economia colaborativa e de princípios de gentileza urbana, que eu também agreguei ao meu trabalho esses três comprometimentos com a sociedade, que a gente resolveu chamar assim. Cara, volta aí. A primeira interrupção tá nisso daí. Isso daí é o que os professores gostam, né? Porque dificilmente na sociedade, nas construtoras, incorporadoras, a gente encontra prédios, a gente encontra edificações, projetos que levam em consideração essas questões, né? Questões de economia colaborativa, questão de coabitação, questão de gentileza urbana. Então, assim, você integrar esses três conceitos aí, trazer isso para a sociedade, é muito bom. E banca de TCC, projeto de TCC também tem isso. Tem um pouco do encanto, tem um pouco do lado sentimental do avaliador que está julgando o teu trabalho. Se é um Trazer tra... social, né, também para o trabalho. Exato, exato. Se é um trabalho que é totalmente privativo, que não vai gerar nenhum benefício para a sociedade, que mostra que você só está preocupado ali realmente no projeto e acabou, não vai ter o mesmo encanto disso aqui, não. Não adianta. Não adianta a gente pensar assim. Por quê? É Porque, verdade. cara, eles querem ver isso, sabe? Eles estão ali para ver um projeto que realmente vai fazer a diferença. E isso mostra o projeto assim, né? Uhum. É verdade, encanta bastante a questão do comprometimento mesmo. Sim, Porque, como você falou, é um projeto privativo, então a gente tem que ter esse cuidado. exato. Aí, continuando na minha justificativa, eu trouxe a democratização no ingresso do ensino superior, o aumento do deslocamento das pessoas através dessa democratização, as despesas não habituais que a gente encontra quando acontecem esses deslocamentos de município, de bairro,
e também a vivência atual em 3 crises globais, que vêm de natureza econômica, social e ambiental, onde a gente tem, tipo, exclusão, irresponsabilidade e precariedade numa moradia única. E quando a gente vem para coabitação, a gente traz inclusão, responsabilidade e acessibilidade, trazendo os 3 pontos que a gente aborda muito no trabalho, que é a economia colaborativa, sustentabilidade e igualdade cidadã. Seguindo, eu tenho como objetivo geral o anteprojeto de um colívio estudantil, como objetivo específico, investigar a importância da economia colaborativa, identificar todo o histórico do termo colívio e o seu conceito, a, e apresentar também a relevância das gentilezas urbanas nos espaços colaborativos, garantir aos usuários uma edificação que seja integrada com a sociedade, promover conexões do espaço arquitetônico com o meio urbano, trazendo a humanização na edificação, e projetar espaços agradáveis que trouxessem um conforto e um acolhimento. Vindo para a minha metodologia, eu abordo uma metodologia quantitativa e qualitativa, onde eu tive 4 processos metodológicos, que foi a pesquisa bibliográfica e documental, o referencial projetual, com projetos correlatos, a pesquisa de campo, com visita ao terreno, pesquisar também em questão de legislação da cidade, e o processo projetual. No meu referencial teórico, eu abordo pontos que expliquem a temática que eu estou trabalhando. Primeiro, eu abordei um tópico com a economia colaborativa, onde a gente tem o consumo consciente e sustentável, o compartilhamento de recursos humanos e físicos. Eu abordo também o co-living, que é uma habitação compartilhada, onde eu explico a questão de gastos compartilhados, oportunidades de convivência e interação, onde a gente atende às problemáticas e os interesses contemporâneos, e onde também explica o conceito, que o conceito do co-living, acho que é importante falar aqui, como a banca já conhecia muito isso, mas eu acho que é importante explicar um pouquinho mais. O co-living, ele tem um conceito que traz a integração, a colaboração e a sustentabilidade como pilar. Então, quando eu li essas 3 palavras, eu fiz, é esse. Não tem para onde sair, tem que ser esse aqui, porque integrava tudo em um conceito só, tudo que eu queria trabalhar. E eu também trouxe como tópico do referencial teórico os espaços e a gentileza urbana, onde eu identifiquei que beneficiar o entorno das edificações com boas intervenções urbanísticas e de paisagismo influencia de maneira positiva todo o entorno e combate a hostilidade, o individualismo, e traz também para a sociedade espaços públicos de qualidade. Seguindo, eu venho para o meu referencial projetual. No meu referencial projetual, eu usei uma ficha descritiva, onde eu tenho características funcionais, formais e plásticas, que é uma ficha, uma metodologia que é utilizada no projeto de pesquisa da UFPB, que é o LPPM. Eu analisei a Casa Gap, que fica na Coreia do Sul, e analisei também o Cine Teatro Presidente, que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O entendimento da tipologia, a análise desses 2 projetos foi muito importante, porque são projetos com tipologia muito semelhantes à que eu queria trabalhar. Então, foi muito importante entender as diferenças de cada um, as qualidades de cada um, as faltas de cada um, para que o processo projetual fosse facilitado. Com isso, eu venho para os meus aspectos projetuais. Deixa eu só te interromper rapidinho para você respirar um pouco também aí. É muita coisa. É Imagina muita coisa, falando né? isso na apresentação, estava assim, ó. Lembrando que isso que Magnólia apresentou, do referencial teórico, do referencial projetual, é a apresentação, tá? No Isso. trabalho dela, no caderno dela, né? Que, claro, cada universidade tem os seus entregáveis. No de Magnólia, na faculdade de Magnólia, tinha que entregar um caderno
ali que poderia ser diagramado, e ela fez o caderno lindão, maravilhoso. Ó, tá ali, ó, o cadernão impresso, coisa mais linda, é um Meu bebê, né? filho. Tem que levar no colo, assim, porque, cara, isso aí deu trabalho. Hum. Bom, nesse caderno impresso tem um referencial teórico bem destrinchado, muita pesquisa, uma leitura exploratória gigantesca para poder definir bem esses três conceitos aí. E no referencial projetual tem uma análise muito profunda em relação a esses dois correlatos aí que ela definiu. Isso. Agora, não dá para trazer tudo em uma apresentação. Então, ela trouxe na apresentação um resumo, por quê? Porque na apresentação da banca, né, você vai fazendo justamente esse direcionamento da tua pesquisa para poder, de fato, chegar no teu projeto, que é onde você está chegando agora. Então, para quem é de fora, para entender um pouco disso, é justamente a apresentação, ela precisa ter um pouco da estrutura do teu trabalho. Senão, você não vai mostrar realmente como foi o processo de desenvolvimento e de definição dele, né? Na minha universidade, a gente tem 20 minutos para apresentar e as professoras sempre indicam que 5 a gente use para toda essa parte, até chegar. Isso aqui, aspectos pré-projetuais que eu vou falar ainda, também está dentro dos 5 minutos, porque Uhum. isso é feito no semestre anterior, é feito como se fosse no TCC 1. No meu Sim, TCC 2 é só projeto, então o que a gente precisa explicar é realmente o projeto. E como o Vitor falou, é só a apresentação, os professores, eles tinham o caderno em mão, eles já tinham lido o meu trabalho, e duas professoras, que era a avaliadora interna e a minha orientadora, elas já conheciam o trabalho. Então, por isso que a gente passa tão rápido essa parte. exato, exato. Aí, continuando, né, os aspectos pré-projetuais, eu trouxe o programa de necessidade, a escolha do lote e a viabilização da construção. No programa de necessidades, a gente dividiu em 5 setores, que foi o co-work, o setor público, o setor do co-living, o setor de serviço, infraestrutura e o a mais é o estacionamento. Aí a questão do programa ele foi baseado mais ou menos ali em 1.759 metros quadrados. A área de intervenção, eu escolhi o lote num bairro chamado Jardim São Paulo, que fica na zona sul de João Pessoa. É um bairro que é predominantemente residencial, mas ele possui um eixo de comércio e serviços. É um bairro bem desenvolvido, de fácil acesso e com bastante convívio e interatividade. Pronto, outro ponto que eu escolhi também foi a centralidade entre os dois principais polos universitários de João Pessoa, porque aqui em azul, esse rosinha aqui pequeno é o terreno, em azul a gente tem a UFPB, que é a Universidade Federal, e aqui a gente tem o Centro Universitário João Pessoa, que é a UNP, onde eu estudei. Essa questão da escolha do lote aqui foi muito importante, porque ele estava próximo dos dois principais polos. A gente tem mais, mas acaba que esses dois são os principais da cidade e ajudariam os alunos na questão de locomoção. Aqui a gente tem a foto do terreno, foi um remembramento de 4 lotes, e o lote ele tinha mais ou menos 1.927 metros quadrados. O entorno foi feito diagnóstico de campo, de topografia, de uso e ocupação, de fluxo viário. Inclusive, um ponto importante, a gente tem um ponto de ônibus exatamente na frente do lote. Acho que dá para ver aqui. Foi uma coisa muito significativa para o meu projeto. Aí eu fiz fluxo viário, arborização, em questão de condicionantes climáticas. A gente analisou incidência solar, incidência de vento também, os aspectos legais. Eu fiz a análise do macrozoneamento, entendendo o índice de aproveitamento da zona, é, a análise do zoneamento, entendendo em que área da cidade, em que zona da cidade o meu projeto ele poderia estar sendo locado. E eu acabei escolhendo o tipo HT2. Eu sei que em outras cidades é diferente, mas aqui em João Pessoa a gente tem um macrozoneamento, um zoneamento, uma definição de qual uso pode ser colocado naquela área. Então, eu tinha
um uso de flat, apartamento ou similares, e foi esse que eu usei, que foi na zona axial 5, onde a gente tinha aqui parâmetros de área mínima, de ocupação máxima, altura, questão de frente, de uma coisa que foi muito importante no meu projeto foi os afastamentos, porque ele influenciou muito na forma do projeto. Isso é muito importante, principalmente para o TCC2, né? Que é mais a parte projetual, a não ser que, tá, tem algumas faculdades que você chega a desenvolver um estudo preliminar no TCC1, e você já precisa fazer essas definições, ter essas definições, para poder, de fato, desenvolver o seu projeto. E pronto, isso daí é algo que reprova, tá? Acho que é uma das coisas que mais reprova, é justamente você Verdade. não seguir esses parâmetros urbanísticos. Porque, cara, é o que considera. Como é que a gente considera se um projeto está errado ou certo? Parâmetros urbanísticos é uma das formas de ver isso. Se está dizendo ali que você tem um afastamento lateral de 2 metros, 3 metros, e você não deixou o afastamento lateral ou deixou o menor, isso daí vai ser um grande problema. Então, assim, explicar que você analisou isso e que você levou isso em consideração é importantíssimo. Sim. Aqui em João Pessoa, eles pegam muito no pé, até porque os professores, quando a gente está no final, eles ficam, vocês vão sair para o mercado, a prefeitura tem que aprovar o projeto de vocês. Exato. Não, mas não é só aqui não, tá? É, acho que em Cara, todo lugar, né? pega muito nisso, sim. Como o Vitor falou, é um quesito que eu acho que se você não mostrar que você entendeu e estudou e aplicou, é questão de reprovação, às vezes, né? Do projeto. Aí eu venho finalmente para aprovar o seu projetual, depois de todo o estudo, que é muito importante, a gente começa a proposta projetual. Eu começo explicando o meu conceito. E o meu conceito ele foi uma união de algumas esferas que eu fui interligando. Eu interliguei a palavra co-living, que carrega os princípios de integração, colaboração e sustentabilidade. Usei também a gentileza urbana, que é a ligação direta com o entorno, a permeabilidade espacial, e usei a palavra compartilhamento, onde a gente poderia gerar experiências e interação entre os indivíduos. Nisso, o meu conceito ele foi definido como ato de abraçar, onde a gente aprenderia uma nova dinâmica de viver, uma nova dinâmica no habitar e no compartilhar também. Passando para as diretrizes projetuais, a gente definiu algumas diretrizes projetuais para conduzir o desenvolvimento do projeto do Coliving. Essas diretrizes foram integração com o entorno, permeabilidade visual e espacial, espaços gentis, humanos e convidativos, moradias funcionais e práticas, utilização sem burocracia, serviços que atendam à comunidade, compartilhamento máximo, individualidade mínima, inclusive esse 7 foi uma frase de Vitor, uso de princípios que promovem a sustentabilidade. E seguindo, eu venho para o meu partido arquitetônico, onde, a partir do processo projetual, eu desenvolvi 9 pontos que foram desenvolvidos na concepção projetual. 9 pontos que eu queria desenvolver e que foram atendidos. A questão de volumes diferentes e separados, não ocupou todo o terreno, gerou espaços de caminhabilidade, sombreamento com lajes e pórtico, traços retos e formas sinuosas, espaços coletivos em locais estratégicos, permeabilidade visual e espacial, continuidade e espaços dinâmicos e motivações à prática sustentável. Esses 9 pontos, eu depois conferindo, eles foram aplicados ao projeto de alguma forma. Na explicação do projeto, vocês vão Cara, entender vários deles. isso aí tá muito bom, porque todo mundo tem muito essa dúvida, né? De o que é conceito, o que é partido. E o teu Inclusive eu, pois é, nem parece, né? Nem aprendi parece que muito no TCC. fez tão direitinho isso aí que não parece que tinha dificuldade nessa parte. Assim, conceito é realmente essa parte mais abstrata, é algo que realmente você traz, que conceituar o que você está pretendendo fazer, o que o teu projeto ele pretende atender.
é algo totalmente abstrato, né? Então, o teu conceito, no final das contas, foi o abraçar, que tem a Uhum. ver com o co-living, tem a ver com a união, com a integração, colaboração, tudo isso. E o mais legal é que você não chegou só dizendo, meu conceito é o abraço, é abraçar. Aí fica muito, meu Deus do céu, que viagem, né? Que Tipo, viagem é essa? pois é, tipo assim, nossa, beleza, valeu. Mas não, você chegou fazendo a introdução, chegou integrando os princípios do co-living, e aí chegou na parte do abraçar. Porque aí quando você chega no abraçar, você já realmente foi mostrando qual foi o processo conceitual até chegar nessa questão do abraço, né? Até Uhum. chegar nessa questão de abarcar todas esses mini conceitos que estão interligados aí. Então isso foi muito bom, isso foi bem interessante. E o partido, pode falar, tu ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. As Tô com diretrizes vontade de projetuais saber. eu não vou nem pontuar porque não é comum de ter. É difícil ter, na verdade, diretrizes projetuais, porque geralmente Aham. o partido arquitetônico já está englobando essa questão das diretrizes, mas enfim. Eu Essa parte. confesso que essa parte foi uma parte que eu tive que pensar e detalhar direitinho, porque antes do TCC eu também tinha essa dúvida. Inclusive, Sim. acho que fazer o TCC me explicou muito a diferença de um e do outro. Mas aí as minhas professoras falavam conceito, diretriz projetual e partida arquitetônica. Eu digo, meu Deus, é tudo uma coisa só. Não, não, pior que são diferentes, mas assim, Aham. o Aí, partido. fazendo, eu entendi a diferença de cada um. Sim. Agora sim, também não foi do dia para a noite, né? Foi Sim, um não. processo. Fez, refez, fez, refez. Isso. É isso que, cara, quem está assistindo esse vídeo precisa entender. TCC é um processo. A escolha do tema é um processo. A definição do conceito é um processo. O TCC, ele, como um todo, precisa ser... É uma joia bruta que você vai lapidando, que você vai tirando camada por camada, vai lixando, vai deixando ele realmente ali formando um diamante. Você precisa realmente lapidar tudo isso. Não vai sair do dia para a noite. O partido arquitetônico de Magnólia está aí com 9 bolinhas, tal, uma coisa bonita, só que não chegou nesse ponto aí da noite para o dia. Não foi em um dia, não foram em 2 dias. Não, se brincar, não foi nem uma semana que ela conseguiu chegar nesse partido. Muitas Não. vezes você faz, aí você vai avançar no projeto, vai fazer outras coisas, depois você volta no partido, eita, aí tem uma ideia, faz parte. Como eu falei, é um processo de lapidação. O teu partido, por que ele é tão bom? Porque ele tem a ver com o conceito, né? O conceito de abraçar, ele está inserido nessa questão, por exemplo, de gerar espaços de caminhabilidade. Por quê? Porque os espaços de caminhabilidade é justamente para transitar entre os ambientes, entre os blocos que estão inseridos ali no teu projeto, que tem a ver com isso, da integração, do abraço. Tipo assim, tem uma relação, né, em tudo do partido relacionado ao conceito, só que o partido ele é mais concreto, né? Ele é mais Isso foi executado. isso, eles são mais questões projetuais, ele não é tão abstrato, ele não é tão teórico, ele é mais prático. Uhum, Volumes diferentes e separados. É algo prático, é algo volumétrico. Não uhum. ocupou todo o terreno, eu estou falando de terreno, eu estou falando de algo prático, né? Gerar espaços de caminhabilidade também é algo prático, são os caminhos, né? São as direções que você tem ali dentro do teu terreno. Então, assim, é bem por aí, isso daí ficou muito bom. Foi muito bem feito e parabéns, parabéns. É só isso que eu tenho a dizer. Eu costumo dizer, você falando que as coisas não são do dia para a noite, e acho que qualquer pessoa que está entrando no TCC tem que entender que são processos. E a gente tem que respeitar também, às vezes que tipo, você tenta, não sai, vai fazer outra coisa, que depois você volta e vai dar certo. Tem umas amigas minhas que estão indo fazer TCC agora e faz, como você escolheu o tema? Eu digo, meu amigo, pesquisando. Pesquise, anote, faça tudo o que você puder e ter uma vasta lista de temas. Depois você sai vendo o que dá um TCC bom e o que não dá. Manda assim no TCC nota 10, rapaz. Então, eu fiquei nas minhas mensagens essa semana, como o período está para começar, as meninas falaram, Magnolia, o tema eu fiz, vá assistir o funil de temas lá no TCC, Funil vá de temas, funil lá, de temas. como é que faz, porque eu explicando vocês não vão entender. É verdade. Funil de temas é sensacional.
Muito bem, muito bem. Eu costumo falar que meus maiores marqueteiros são os ex-TCCinhos, porque Verdade. é quem mais faz a divulgação aqui da gente. Mas vamos lá. Continua, Magnolia, vamos com tudo, vamos falar de projeto agora. Pronto, aí a partir do partido eu vim para o desenvolvimento projetual. Eu começo Pô, já começou com o diagramão assim, aí já é apelação, né? Já Já começa assim, meu filho, já para sentir a pressão do projeto. com o pé na porta já. Aí, tipo, eu começo explicando a questão, detalhando um pouco mais o meu programa de necessidades, porque lá eu cito os setores, aqui eu até passei bem rápido na apresentação, mas a minha orientadora falou que era importante eu ter esses ambientes. Aí eu detalho assim, quais ambientes que tem no co-work, que é escritório individual, a sala de reunião, no co-living, que tem a parte dos espaços coletivos, com cozinha, com cabine de estudo, com espaço gourmet, a questão dos estúdios, que tem várias tipologias, onde eu explico mais eles mais na frente eu vou explicar cada um deles, a parte da administração e a parte do atendimento ao público. Aí eu venho com o setor público, que é aberto a toda a população, onde eu tenho mini market, café bistrô e pocket park. Tem a questão do serviço, da infraestrutura e do estacionamento, com as vagas definidas de cada coisa. Aí, seguindo, eu trago um fluxograma, onde a gente entende toda a compreensão das conexões e dos percursos, onde eu venho aqui, trago primeiro o térreo com os acessos de veículo e de pedestre, e nos outros eu vou seguindo para cada pavimento a partir da circulação vertical. Nisso eu venho com a explicação da setorização. Aqui foi onde eu parei para explicar a planta direitinho, de cada pavimento. E agora acho que vai ser a parte um pouco mais demorada, mas vamos lá. Aqui eu tenho a planta do térreo, onde a planta do térreo ela tem 5 setores. Cada setor desse ele começa a partir do pocket park, que engloba toda a edificação. Onde integra todo o meio urbano com a edificação. Eu tenho aqui as circulações verticais, como foi dito no partido, eu tenho 2 blocos. Eu tenho a circulação vertical menor aqui para esse bloco, que ele é mais baixo. Esse mais alto aqui, eu tenho essa maior, que é com escada de corpo de bombeiros, 2 elevadores. Essa escada aqui ela é aberta. Aí eu venho para o setor público, onde eu tenho o Café Bistrô aqui embaixo e o mini market. Venho também para o setor de atendimento ao público, com recepção e lavabo. Tem a questão do setor administrativo, com secretaria e sala de controle. Tem o setor do co-work, com lounge, com área de trabalho coletiva, com sala de multimídia, sala de reunião, recepção, espera e banheiros. E tem um pedacinho aqui do co-living, já iniciando, que é a parte do spa pet, que, tipo, para pessoas que têm pet, sei lá, estou caminhando aqui com meu pet, já quero entrar aqui, dar um banho nele e subir, porque como os apartamentos, os flats, os estúdios, eles são pequenininhos, então essa parte ficou aqui separada para uso dos moradores. Aí a gente vem para a infraestrutura, com um gerador, com um reservatório, com casa de lixo. Aqui também tem um reservatório subterrâneo. Vem a questão de serviço com copa e estados funcionários. E aí a gente passa, aqui é o térreo, né? A gente passa para o mezanino. No mezanino, eu continuo tendo os 2 blocos, onde eu tenho aqui circulações, o co-work, na parte superior do mezanino, no co-work eu tenho escritórios individuais e uma copa estar, como se fosse um ambiente de estar integrado com uma copa. Na parte administrativa, eu tenho uma parte aqui no mezanino onde a gente tem copa, sala de diretoria, DML, banheiros, e tem também a parte coletiva do co-work, do co-living, que é a parte de cabine de estudo individual e a parte de estudo coletivo, que a gente deixou ela nessa parte, nesse andar, por ser um andar mais silencioso. Então, quem quer se concentrar para estudar não ter tanto barulho. Subindo,
A gente, para o primeiro pavimento, que eu chamei de primeiro, depois do mezanino, no caso, depois eu fiquei confundindo onde era o primeiro, onde era o segundo, porque eu botei térreo e mezanino, mas deu certo. Mas aí, aqui no primeiro pavimento, eu começo a disposição dos estúdios. Aí, nesse primeiro pavimento, eu não tenho mais esse bloco do cowork, eu vou ficar só com um bloco verticalizado do co-living, e nesse pavimento a gente traz estúdios individuais tipo 1, que ele tem 18 metros quadrados. Nesse pavimento a gente tem 3 tipologias. 4 estúdios com 18 metros quadrados, 4 estúdios com 24,56 metros quadrados e o tipo 3, um estúdio que é PCD e tem 32,16 metros quadrados. Esse pavimento ele se repete 2 vezes e a especificidade dele é que são estúdios com cozinha integrada. Todos esses ele tem, como se fossem flats pequenos, mas com cozinha integrada dentro dele. Aí, passando para o pavimento tipo 2, que ele engloba 3 pavimentos, são 3 lâminas com essa tipologia. E essa é um pouco diferente, porque essa os estúdios são menores e não tem cozinha integrada dentro deles. Aí, tipo, a gente tem 6 do tipo 4, que tem 15,65 metros quadrados, tem um do tipo 5 com 26,60 metros quadrados, que é duplo. Esses aqui são individuais e esse aqui é duplo. E tem um que é PCD com 23,28 metros quadrados. Além disso, a gente vai ter aqui no canto uma copa, que é utilizada pela lâmina, e um DML coletivo, que, como eu falei, esses estúdios aqui, eles são menores, então eles não têm cozinha internamente no estúdio. Então, cada lâmina tem uma copa, onde é utilizada pelos estudantes durante as atividades diárias. Que é isso, hein? Tá afiadíssima ainda. Lembra a metragem de 23,28 metros quadrados. Não, tô colando, tem aqui, Vitor. Não, mas pô, nem tá parecendo que tá lendo. Você treinou muito bem a apresentação, porque não parece, não. De verdade. Tá muito Não, bem. eu treinei, verdade. Eu nem sabia. Inclusive, para hoje, eu não treinei tanto, porque eu tenho ela gravada, eu ouvi ela. Tu treinou pra. Olha, isso aqui é uma preparação, hein? Eu ouvi eu ouvi umas 3 vezes a apresentação essa semana. A gravação, né? Muito bom. Uhum. Tá, pode continuar. Aí a gente vem para o pavimento coletivo, que ele já fica, acho que no 7º ou é o 8º andar. São 9 andares, esse fica no 8º. Então, nesse pavimento, ele tem uma lâmina de espaços coletivos, que foi aonde a gente colocou lavanderia, a questão aqui de lavanderia, academia, DML aqui, salão de jogos, cozinha coletiva e um espaço aqui com lavabo e um hall aqui com cubas externas ao lavabo. Aí, esse pavimento, ele é todo coletivo e ele fica em cima dos outros pavimentos, justamente para a gente não ter... Tipo, às vezes tem uma confraternização, às vezes está um pessoal no salão de jogos fazendo barulho, então, tipo, tem gente lá embaixo querendo dormir, tem gente querendo estudar, então a gente fez essa separação. E, por último, a gente vem para o rooftop, que já fica na cobertura, onde a gente tem um espaço gourmet, uns espaços de descompressão aqui na lateral e um lavabo, e tem a parte de infraestrutura com placas fotovoltaicas, que essa parte de sustentabilidade, o que foi aplicado, eu explico um pouco mais na frente. Mas mais da metade da lâmina do rooftop foi voltada para essas placas fotovoltaicas. Nisso, eu trago agora a minha implantação e acesso. O meu terreno ele tem 2 frentes, a escolha foi deixar sem muros nas 2 frentes, justamente por essa permeabilidade visual, por essa questão de espaço de gentileza urbana e de espaço de caminhabilidade para as pessoas. Aí, nessa questão de não ter as 2 frentes, a gente teve o Pocket Park, que trouxe espaços de transição,
onde a gente conseguia passar de uma rua para outra, por dentro da, não por dentro, mas assim, pelo Pocket Park, atravessando a edificação. E uma coisa que eu escutei na minha banca foi que a gente tem a tendência de fechar as coisas, de tipo fechar porque vai ser seguro fechar. Mas e se eu abrir? As pessoas não vão se sentir também seguras porque tem pessoas circulando, porque tem pessoas olhando e vão evitar fazer alguma coisa perigosa naquele lugar porque tem pessoas ali olhando. Exato, Então, exato. Eu sou suspeito para falar, né? Porque essa ideia aí tem um dedinho meu, né, nessa história. É, mas assim, eu concordo plenamente. Acho que essa ideia de abrir um dos lados da tua edificação para que houvesse essa transição entre a rua da direita, que eu não estou conseguindo ler, não lembro o nome, com a rua da esquerda ali, cara, isso é sensacional. É a ideia que quebra padrões, que faz o professor pensar. Caramba, realmente isso poderia acontecer, né? Isso poderia acontecer. É claro, é óbvio que pode pegar algum avaliador com a cabeça mais fechada, falando, ai, nunca que uma construtora iria executar um edifício assim, porque iria ceder parte do terreno para as pessoas de fora, não sei o que, mas cara, tem que entender também que o TCC não tem tanta essa discussão, não. A ideia é justamente trazer propostas que iriam beneficiar as pessoas, né? É um projeto para as pessoas, é uma cidade que a gente precisa ter soluções ali que seja realmente voltado para pessoas. E sim, os olhos da cidade, né? Yangel e tudo mais, ele fala exatamente isso, que a Jenny segurança Jacobs. ela tá justamente voltada para os olhos da cidade, para o que as pessoas veem, para a circulação. Então, assim, é algo muito, muito interessante. É algo que os professores não estão esperando. E quando a Isso. gente é surpreendido, pelo menos a atenção você vai ter. Pelo menos prestar atenção no teu projeto, eles vão prestar atenção ali. Isso aí não é uma dúvida, não, é certeza. Na banca eu ouvi das professoras falando, realmente, no TCC não é a hora da gente se prender ao que uma construtora vai construir. Porque a construtora, ela, muitas vezes, a gente sabe que quer ganhar dinheiro, a gente precisa fazer coisas que a gente considere que vai ser boa para a sociedade e para o usuário. Então, Cara, é uma discussão complexa. A gente vai passar algumas horas aqui discutindo isso. Eu acho que nem 8 nem 80, sabe? Eu acho que a gente precisa, claro, pensar, por exemplo, em uma solução medir. estrutural que seja possível. E também, tipo assim, é possível fazer um balanço de 10 metros? É possível. Mas o custo para isso realmente seria muito elevado e, cara, a chance disso dar um problema numa banca é muito grande. Quer dizer que você vai fazer um orçamento da estrutura dessa edificação. Não é isso que acontece. Agora sim, a gente precisa não ficar tão preso também. Eu concordo com as tuas professoras nesse sentido. Se a gente for levar em consideração essa questão mercadológica, essa questão de só vai executar ali o que de fato vai ser feito, o que de fato uma construtora faria, pronto, acabou o mundo. Até porque a gente não tem essa experiência, concorda? Sim, A gente não sabe o que concordo. uma construtora é capaz de fazer ou toparia fazer, pelo amor de Deus. Né? Como Isso, estudante de arquitetura, a gente não tem esse conhecimento. verdade. Então não adianta entrar nesse jogo, sabe? Mas também não adianta fugir totalmente da realidade. É um balanço, é algo que você precisa ter um certo cuidado e que você fez bem, né? Você conseguiu, por exemplo, cara, quando você me mostra as tuas plantas, a primeira coisa que ela dá a impressão foi o melhor aproveitamento possível, sabe? Foi o melhor aproveitamento possível para cada unidade. Você colocando esse pocket park, colocando essa transição entre uma rua e outra e tudo mais, se você não tivesse o melhor aproveitamento das unidades, isso seria um problema. Porque aí você falaria, poxa, ela já não está aproveitando bem as lâminas, né? As lâminas de cada pavimento já não está com um aproveitamento legal e ainda está cedendo parte do terreno dessa forma, então assim, o projeto não estaria bem resolvido. Mas Isso. como as lâminas estão perfeitas, estão totalmente bem resolvidas,
o máximo de aproveitamento possível, com unidade PCD, com unidade de 2 quartos, 1 quarto, estúdio, não sei o que, tudo variando assim, ainda com espaços coletivos, tem até pet shop aí dentro, tem de tudo dentro desse negócio. Aí já é uma outra impressão, tipo assim, mesmo cedendo boa parte do terreno, ela ainda conseguiu atender muita coisa, ela ainda conseguiu ocupar muito bem essas plantas. Então, olha a diferença, tá vendo? Verdade. Peraí, calma. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu like aqui, tá? É bem rapidinho, não quero atrapalhar seu vídeo mais não, só vim pedir isso mesmo. E continua aí assistindo o Inspira, que tá bom demais. Vamos lá. Mas aí, continuando, trouxe também essa questão da implantação diálogo direto com o pedestre, né? Aí a gente vem para os acessos. Os dois acessos principais, eles se dão pelas duas ruas, que é a João Galiza de Andrade e a empresário João Rodrigues Alves. Esses dois nomes de rua não esqueço nunca mais. Dos dois acessos principais. Os acessos de veículo, a gente tem três, por ter três blocos de estacionamento. Tem esse aqui direto ligado na rua, esse outro aqui com 4 vagas também direto ligado na rua, e esse aqui tem uma especificidade, que é um estacionamento que ele tem uma cancela que só fica aberta se tiver vaga. Aí isso é uma coisa que a gente debateu muito, o Vitor vai lembrar dessa ideia, porque para mim fazer um estacionamento aqui, que ele ficasse aberto toda hora, a gente precisaria de uma mão indo e outra voltando. Eu perderia muito espaço e só com estacionamento. Então, por isso, esse toquezinho e foi uma coisa que eu falei na banca e que as professoras até falaram, é importante você ter pensado nisso. É importante, às vezes, você, como se diz, você saber tudo, por que está ali, como está ali. Porque se você não entender o projeto, às vezes o professor faz uma pergunta que deixa você, então, não pensei. Aí foi muito importante essa solução. Aí tem os acessos de serviço, que eles têm nas duas frentes aqui, os acessos esse corredor aqui, ele é todo de serviço, com acesso aqui, com acesso para cá também e para cá. Tem o acesso do Café Bistrô, o acesso do Mini Market, que são duas coisas que é de atendimento. O cowork também, aqui o acesso do Colivem e aqui o acesso do cowork. O cowork, o Café Bistrô e o Mini Market são coisas que são para o público. Não necessariamente só o pessoal daqui vai poder usar. Qualquer pessoa que estiver percorrendo por aqui vai poder chegar aqui e querer fazer uma reunião, ou chegar aqui no café, ou ir no mini market. É um uso que pode ser para qualquer pessoa da sociedade. Passando, eu vim para as circulações, por ser uma edificação de altura, eu achei importante identificar as circulações. Então, a gente tem aqui o bloco menor, com 6,70 metros de altura, com uma circulação de um elevador e uma escada aberta, e o bloco maior, que ficou com 33,70 metros de altura, a gente tem 2 elevadores e uma escada que atende às normas do Corpo de Bombeiros. Na volumetria, o estudo volumétrico foi até muito gostoso de fazer. No final, eu falei, caramba, ficou ótimo. Primeiro, a gente estudou a volumetria inicial com 2 blocos, porque eu sempre quis fazer essa questão de ter um serviço auxiliar, que seria o do cowork, a questão dos 2 blocos, seguindo a forma do terreno com os recursos aplicados. Depois, a gente estudou a questão dos pavimentos. Quantos pavimentos eu precisaria para atender o meu programa de necessidades e colocar tudo que eu queria colocar nesse projeto. Aí teve o estudo dos volumes, né, das alturas. E depois a gente veio para o estudo de adição e subtração. Tanto formas que eu queria dar para que a edificação ficasse melhor,
quanto à questão de respeito os meus afastamentos, eles eram progressivos com a altura. Então, no que aumentava a altura do edifício, eu tinha que fazer mais afastamentos. Então, fui respeitando isso com os volumes. E nisso, teve a criação do pé direito duplo embaixo, teve a criação do pocket park, do rooftop na cobertura e do lounge do coworking. Por fim, eu acho que o quarto elemento que eu utilizei foi a questão de trazer a mesclagem das formas curvas nas lajes, o estudo dos elementos e das formas. Eu trouxe a mesclagem das formas curvas nas lajes do edifício vertical e trouxe as linhas retas no pórtico que abraça o Pocket Park e o coworking, que é esse pórtico aqui. Aí, por fim, eu venho com a minha volumetria final, que traz uma volumetria imponente, cheia de significado, traz a edificação cheia de vida, trazendo a natureza para dentro do meio urbano, aplicando todos os conceitos que eu abordei nessa apresentação e todos os pontos, assim, quando eu olho para esse diagrama, eu fico, caramba, eu consegui fazer o projeto com tudo que tinha na minha cabeça, ele tá aí bonitinho. É boa essa sensação, né? De caramba, eu consegui. É o que eu falo. Vale mais do que a nota. Antes de você ter Muito tirado mais, a nota 10, você já estava satisfeita com o resultado. Diga se não é. muito. Tá. Quando eu terminei meu caderno, Ah, eu tive um grande problema, né? Porque eu entregava o caderno, minha apresentação era 15 dias depois eu estava com Covid, adiou mais uma semana, e eu louca para apresentar, só que eu já estava assim, eu entreguei, eu fiz o meu melhor, eu estou muito satisfeita com o meu caderno. essa sensação de dever cumprido, quando eu falo isso, o pessoal acha, não, é só pra vender mentoria e tudo. Cara, não é, de verdade. Não É é? algo diferente. Você sair da faculdade com a sensação de que conseguiu fazer um edifício desse tamanho, que atendesse todas essas necessidades, que tivesse algo, que fosse algo inovador e que ainda fizesse assim uma volumetria bonita, que fosse assim um projeto interessante, esteticamente interessante, é algo que vale muito a pena e a sensação de dever cumprido, ela existe, ela é real, né? É muito real. Hoje eu falo que é possível. Hoje eu falo, oh, não se preocupe, é possível, só precisa de dedicação. Mas quando eu estava lá no processo de fazer o projeto, teve semanas assim que eu olhava e falava, vi uma pessoa fazendo uma planta de um térreo e um primeiro pavimento. E eu, meu Deus, para que eu inventei de fazer? Não sei quantas lâminas, eu não sei onde era que eu estava com a cabeça. Só que Mas, hoje cara, eu olho e eu falo, caramba, não podia ser diferente. estudante de arquitetura é uma coisa complicada, cara, complicada. A gente não pode se comparar com o outro. São É, realidades totalmente diferentes, são experiências diferentes. Tipo assim, a tua capacidade projetual é totalmente diferente dos outros alunos. Então, não adianta, são temas diferentes também. Essa comparação, ela não deve existir. O que é deve isso. existir é justamente, tipo assim, participou de uma mentoria coletiva, viu ali o trabalho de outra pessoa, viu uma solução interessante, você pegar e utilizar também aquela solução, estudar sobre aquilo. Isso aí é uma coisa, mas fazer essa comparação, vendo a galera com térreo mais um e pensando em mudar o teu projeto, ou pensando em por que tem que Não, fazer tantos pavimentos, isso daí não eu pode. nunca pensei em mudar, na verdade, porque eu acho que eu sempre fui meio doida. Mas eu nunca pensei em mudar. Eu sempre confiei que ia dar certo. Mas às vezes, na questão às vezes você está cansado, que é uma coisa que eu vou até falar depois sobre o que eu acho importante para o TCC. Quando está cansado, eu fico, por que que eu escolhi isso? Eu ficava, Jesus amado, o que deu na minha cabeça? Nossa, Sendo que hoje eu acho que quando eu me perguntava o porquê, eu já sabia o porquê. Eu sabia que tipo, se eu fizesse outra coisa, se eu fizesse, vou fazer mais simples porque não quero ter trabalho, eu não ia ficar satisfeita. exato, exato. É, vamos lá, pode continuar. Vamos. E partindo para as condicionantes climáticas, eu analisei na edificação, porque essa parte foi muita análise da edificação, a questão do conforto térmico,
tanto com insolação e com ventilação. Então, a gente teve o vazio central no bloco do co-living, que funciona como exaustor, abertura em todos os ambientes, orientação do terreno, para que os ambientes que tivessem maior permanência não ficassem voltados para a insolação mais forte. A questão do pórtico e a laje, que eles têm pé direito duplo com altura elevada em relação ao Pocket Park, justamente para essa ventilação permear no Pocket Park, ser um espaço confortável e acolhedor para que a população não só passasse por ali, mas pudesse permanecer. Os bris e as vegetações em toda a fachada também, que foi algo que trouxe sombreamento, proteção solar e a questão também do controle de entrada de vento. Aí a gente parte para a parte estrutural. A minha estrutura, ela não foi, Nossa Senhora, foi uma estrutura simples, bem pensada, mas simples. Foi pilares e vigas de concreto armado moldado em loco e laje maciça. Por quê? Quando eu estava fazendo o projeto, a gente foi debater qual estrutura usar. Eu não tenho vãos extremamente grandes que eu precise utilizar uma estrutura muito cara. Já é uma habitação estudantil que precisa ser, mesmo com todas as coisas que ela tem, ela precisa ser também de fácil acesso para os estudantes, acessível para os estudantes. Então, eu escolhi um sistema estrutural que a gente pudesse tirar ali do sistema estrutural e jogar num outro espaço coletivo que eu queria colocar. Então, no bloco menor, eu fiquei com pilares de 25 por 15, e no bloco maior, eu fiquei com pilares de 30 por 40. O vão máximo de cada ambiente era tipo 5,72 metros. Então, não tinha necessidade de ter uma estrutura mais complexa do que essa. A questão dos materiais, nos materiais eu vim muito com tonalidades de cinza. Quando foi escolher os materiais, eu queria muito que tivesse essa questão moderna das tonalidades de cinza e a madeira. Então, a gente trabalhou com textura diferente e com tonalidades de cinza diferente, trazendo revestimento acrílico, revestimento de porcelanato para a fachada, com cores e texturas diferentes, que foi uma linha que eu escolhi, que eu tinha 3 cores, e a gente foi usando as 3 cores dela, o mais escuro. As esquadrias de PVC, pintada no cinza fosco, com vidro fumê, jardim vertical, para trazer mais essa questão da natureza para dentro da edificação, textura grafiato nos muros, a questão do revestimento, a questão dos brises, a escolha de que os brises fossem ACM foi por conta que o custo de execução do ACM da madeira ele pode ser semelhante, mas o custo de manutenção a longo prazo do ACM, ele se torna mais econômico nesse ponto. Então, para ser uma edificação co-living estudantil, então a gente preferiu usar o ACM e não a madeira. Aí, placas de ACM também na jardineira, os brises em ACM do térreo com uma cor diferente, e o revestimento do térreo também com uma cor diferente, porque do pé direito duplo, na verdade, a gente delimitou esse pé direito duplo com revestimentos diferentes, para que ficasse uma estética mais agradável. E o revestimento acrílico também no pórtico, todo o pórtico com revestimento acrílico. Aí a gente vem para os princípios sustentáveis, que foi o comprometimento com a prática sustentável que eu citei lá no início, que a gente trouxe para o projeto. Eu tive o compartilhamento, que por si só já é uma prática sustentável, tive o reaproveitamento de água pluvial com calhas que ligassem. Lá no início, não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei que tinha um reservatório subterrâneo. Então, a gente decidiu colocá-lo para que todo o reaproveitamento de água das calhas fosse conectada a esse reservatório subterrâneo, e com isso a gente conseguisse usar nas jardineiras, usar para lavar na lavanderia, nos banheiros, na descarga, em ambientes que pudesse utilizar água que não fosse potável. A gente poderia reaproveitar essa água. A questão da economia de recursos naturais, o incentivo de uso de bicicletas,
a presença ativa da vegetação, o incentivo do uso do transporte público, com o ponto de ônibus exatamente na frente, a colaboração das pessoas do co-living e o uso de placas fotovoltaicas para que a gente tenha uma energia limpa na edificação. Com isso, eu venho para a espacialidade do meu projeto. Um edifício que promove interação ativa com o meio urbano. Eu tenho a fachada nordeste, onde a gente consegue ver o ponto de ônibus, o acesso ao Pocket Park. Tenho aqui o co-work, o acesso do co-work e o lounge aqui do co-work. O outro acesso, que dá acesso aqui ao estacionamento, aqui o mini market. O Pocket Park, que a gente consegue ver a presença de madeira, de texturas de cinza, de vegetação, onde o bicicletário aqui na frente, tem outro perto do ponto de ônibus também, e onde a gente consegue visualizar a questão de trazer as pessoas para esse Pocket Park, não só para que elas passem, mas para que elas sentem, vão conversar, tenham uma permanência e uma vivência nesse espaço. Então, a gente quis trazer um espaço, como é que eu posso dizer, convidativo e confortável. A questão das lajes com a iluminação, que a laje em curva, ela trouxe um dinamismo para a edificação, essa questão desse movimento, e o pórtico também abraçando toda a edificação. Dá para a gente visualizar nessa imagem muito esse dinamismo aqui das lajes, a questão dos brises, a vegetação muito forte, muito presente. E Vitor até falou sobre balanço, realmente tem coisas que a gente pesa, não tinha condições de ter um balanço na minha educação, por isso os pilares, mas não foi uma coisa que interferiu no percurso, foi uma coisa bem pensada em locais estratégicos para que não interferisse a vivência das pessoas nesse Pocket Park, como também na edificação interna. Né? E basicamente é isso, a espacialidade e todo o meu filho, o meu conviver. E como considerações finais, eu acho que o desenvolvimento desse trabalho, ele trouxe uma nova forma de morar, uma nova forma de compartilhar e colaborar, novas formas de cuidar de nós, cuidar do outro e do nosso planeta. A escolha por ter o co-living e o co-work foi porque eu acredito que, como arquitetura, que a gente sempre precisa, que esse uso ele tem uma permeabilidade. Não é porque eu vou, só colocou um co-work, não. Muitas pessoas que moram no co-living, quando elas terminam a universidade, ou até mesmo na universidade, elas precisam do uso do co-work. Como pessoas também de fora, elas podem vir a usar e agregar nos custos ali de manutenção da edificação. Por isso, eu trouxe essa permeabilidade de uso com o uso auxiliar do co-work. A criação também do projeto foi uma coisa que eu sempre admirei muito projetos que não entregavam só para a edificação, que também entregava para a sociedade. Então, por isso, a escolha da arquitetura gentil e humanizada, a escolha da gentileza urbana, do respiro urbano, de um espaço dinâmico na cidade. E, por fim, eu espero muito que esse trabalho aqui na minha cidade, eu sei que em outras cidades maiores são até mais trabalhados esse tema, mas aqui na minha cidade eu encontrei assim pouquíssimos trabalhos com essa temática. Então eu espero muito que o meu trabalho ele possa contribuir com a discussão acerca desse tema, porque eu acho que a área que foi implantada, eu acho que a temática, João Pessoa ainda é bem carente com essa temática, e na área que foi implantada também. Eu acho que como profissional hoje eu posso dizer, minha gente, onde é que tem um co-work na Zona Sul, porque eu não encontrei ainda. Então eu acho que foi muito importante, espero muito que eu possa contribuir com esse trabalho, não só para cá, para João Pessoa, mas para outras cidades. Os novos TCCinhos aí, deem uma olhada com carinho no meu filho, porque ele está muito bem feito, deu trabalho, mas ficou muito bem feito, graças a Deus, eu tenho muito orgulho disso. E referências,
do trabalho. Por fim, a arquitetura é a arte científica de fazer as estruturas se expressarem ideias. Eu acredito muito nisso porque esse projeto foi uma ideia que surgiu na minha cabeça com muita pesquisa, com muito estudo. Eu olhava e falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer tudo o que eu estou pensando? E eu acho que hoje o meu trabalho ele tem tudo e um pouco mais do que eu pensei lá no P8, quando eu queria trabalhar com residência e com uma coisa que fosse compartilhada, com várias ideias aleatórias que eu tinha, eu consegui unir. Então, sim, a arquitetura é um monte de ideias transformada em arte. E nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Obrigada. Tudo bem, é isso aí. Eu passei a apresentação toda rindo aqui, porque. Vitor me conhece há muito tempo, tá rindo na minha cara. Não, não é isso não, mas é porque eu tava lembrando justamente dos Nos nossos encontros, momentos. né? Das discussões. Ah, e esses estudantes, depois de se formarem, aonde é que eles vão trabalhar? Eles precisam ter um espaço ali e tudo. Ah, a questão da entrada lá do estacionamento, como é que vai funcionar? Uhum. Cara, tudo isso foi tão debatido, foi tão discutido que é engraçado, porque quando você fala assim, você apresenta, passa essa impressão de que você domina, mas só quem viveu, né, só quem acompanhou todo esse processo, como eu aqui, eu sei como foi realmente algo que foi lapidado, que foi avançando, que Sim. foi pensar em uma solução e a gente olhou e disse, cara, isso aqui não funciona, não vai dar certo, vamos trocar, vamos mudar tal questão. Não, a entrada por aqui ela não vai funcionar, ela não vai dar certo, então assim, é bonito de ver agora como ele ficou. Foi fantástico de ver como, né, você evoluiu e como esse resultado ficou legal. O que é que acontece? Se tem uma coisa que eu me orgulho muito aqui da mentoria TCC Nota 10, além do resultado dos TCCinhos, é ver que vocês conseguem chegar em uma volumetria muito boa com uma planta muito interessante também. Por quê? Porque o que mais acontece no TCC de arquitetura é a galera resolver bem a planta e ter o volume, né? Um volume que não é tão interessante assim, um volume muito duro, um volume muito quadrado. E isso acontece muito por conta da forma que a gente aprende a criar projetos nas faculdades. Na sua Isso. universidade é assim, eu tenho um TCC do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais. Você viu nas mentorias coletivas como Uhum. tem gente do Brasil inteiro. Só que, cara, é muito mais fácil começar um projeto pela planta baixa. Mas como foi esse teu processo projetual para conseguir ter um projeto assim? Planta baixa legal, de todos os pavimentos, a gente já conversou aqui sobre isso, que teve um máximo aproveitamento de todas as lâminas e uma volumetria que nem se fala, né? Uma volumetria super diferente, com várias ideias. Como é que foi esse processo? Eu acho que, assim, você sempre ficava puxando a minha orelha, porque eu aprendi na faculdade que eu tinha que resolver a planta, então, e eu acho que eu lembro que quando perguntar o que, que você tem mais facilidade, você faz mais rápido. Eu lembro que eu falava, planta, eu resolvo ligeiro, eu sei as coisas de planta, eu vou dar um jeito, vai dar certo. Mas eu não tinha tanta facilidade com volumetria. Até porque eu nunca tinha parado para fazer um projeto de um prédio inteiro sozinha. É, aí eu, quando começou a fazer, eu acho que o Vitor vai lembrar, eu tinha umas volumetrias minhas, gente, que era assim, uma pior do que a outra. Primeiro que o processo foi engraçado, eu não comentei sobre isso, mas eu troquei terreno, eu troquei tema, eu troquei tudo. Meu terreno era assim imenso, eu diminuí ele, não gostava, aí vai lá, troca, vou para outro terreno. Vitor, vou trocar de terreno, com os mapas tudo feito. Vou trocar de terreno. Vai mesmo, vou, não quero nem saber, eu vou trocar. Eu também, eu nunca tive medo de mudar. Eu acho que isso é muito importante, porque eu vejo muita gente presa. Não porque se eu mudar, eu vou ter que refazer isso. Esse medo, graças a Deus, eu nunca tive. Se tem que mudar, bora trabalhar um pouquinho mais aqui e fazer novamente o que tem que ser feito. Cronograma ajuda muito, mas a questão de volumetria, eu não sei assim explicar o certo, porque eu sei que eu, tipo, eu era muito. Eu ficava tentando resolver a planta e Vitor, para de lamber essa planta.
Resolve sua volumetria. E só que a volumetria ela foi vindo. Quando eu resolvi o bloco todo, eu fiz, tá muito quadrado, tá muito caixa. E eu falei isso para você, tá uma caixa. Eu não sei o que fazer aqui. E a gente veio trazendo conceitos. Eu não queria jardim, eu não queria condicionantes climáticas aspectos climáticos que como é que se diz, melhorasse a edificação, eu não queria dinamismo, então tipo, a gente foi trazendo muito dessa parte conceitual que eu imaginava para o volume, e foi a questão do pórtico, de ter uma proteção ali no Pocket Park, a questão das lajes também, de saber que eu tinha um espaço limitado ali, eu não dava para me fazer muita coisa, então eu tinha que trabalhar com o que eu tinha, mas foi vindo. E referência. Eu acho que a volumetria foi muito, instalou agora na minha cabeça, foi muito referência, porque quando a gente tinha o 3D bruto, aí Vitor olhou para mim e fez, vá pesquisar referência. Porque eu sei que no início lá a gente tem uma referência mãe, vai fazendo uma referência filha, os processos vão mudando, vão se adaptando, mas chega um momento que você precisa pesquisar referências específicas para algumas coisas que você quer fazer. Então, eu acho que o processo de TCC de volumetria é muita pesquisa de referência, porque é aquela velha história que a gente não inventa mais nada, né? A gente pega algo e transforma. Isso dá para a gente fazer. Não, com certeza, até porque volumetria está muito relacionada ao aspecto visual. Como é que você vai pensar em algo que você não viu, né? É Isso. muito difícil, é muito difícil. Assim, você falou algo que é o meu método, é o método aqui do TCC Nota 10, que é de fato você ter dois momentos de referência, né? A referência mãe, que é no início do TCC, e você tem os momentos ali de referências pontuais, que é já para a parte quando você tem já o projeto mais encaminhado. E assim, isso faz muita diferença para realmente você conseguir ir abrindo o caminho, né? Você conseguir ir Isso. lapidando esse trabalho. Mas uma coisa muito interessante é que você, antes de desenvolver as plantas, antes de fechar, antes de ficar naquele processo de lamber as plantas e tudo mais, você ficou um tempão. Você já chegou em uma volumetria bruta, né? Você já tinha uma volumetria bruta, assim, dos dois Sim. volumes, com aquela caixa que corta ali já. Então, assim, ele já tinha uma cara do teu projeto já tinha uma cara antes de ter uma planta. A planta, ela foi feita, mas levando em consideração aquela volumetria. Isso pode parecer pouco, isso pode parecer uma besteira, mas não é. Fazer esse volume inicial e desenvolver a planta em cima desse volume faz toda a diferença no resultado final. Toda a Muita. diferença no resultado final. Muita, porque a tendência da gente é fazer um quadrado e jogar a planta lá, resolver bem bonitinho. E não é, Exato, exato, não exato. pode ser. Vai ficar aquela velha história, né? De resolve a planta e sobe o outro pavimento, fica tudo encaixado e depois você vê tá uma caixa, aí não tem o que fazer. Virou uma caixa ali e acabou. Realmente, antes de começar a planta, eu já sabia que em tal pavimento a minha planta não poderia ter a dimensão que tinha lá Exato. embaixo. É Eu essa já a sabia diferença. que aí teve muito aquela coisa, ó, nesse aqui eu posso ter mais. Tipo, teve pavimento que eu podia ter um afastamento menor do que existe hoje no projeto. Mas para a questão de tipo, não, essa lâmina ela vai ser igual a essa outra que está aqui em cima. E essa outra que tá aqui em cima, ela não pode ter esse afastamento. Então a gente desce e faz a volumetria bruta, sem aquela. Eu posso dizer que acho que sem as curvas. A bruta da planta ela existiu antes da planta. Sim, Ela sim, com realmente existiu certeza, antes com da planta. certeza. Depois foram elementos de Ela é lapidação, meio que é de normal. deixar bonito. É isso aí. E aí me fala uma coisa, Magnólia. A gente conversou bastante aqui sobre o trabalho, falou também sobre a mentoria, mas me fala, a mentoria ela é formada por várias coisas, né? Tem ali as aulas gravadas, tem as mentorias individuais, as mentorias coletivas, o pente fino, o suporte no Telegram. Cara, me conta, qual ou quais dessas coisas que mais te ajudaram nesse processo de sair de um tema que você não estava nem curtindo tanto assim, que não estava gostando, para um TCC Nota 10 com um tema diferente do que você começou e um projeto completamente desenvolvido em um semestre?
Eu acho que, sem sombra de dúvidas, mentoria coletiva. De verdade, Tá vendo aí? é tipo assim, eu vou falar sobre as individuais, porque as individuais na mentoria, a gente sabe que a gente tem uma quantidade X, então você aproveita o máximo. Só que eu lembro que quando eu estava assistindo as mentorias coletivas, tipo assim, uma pessoa lá do sul tinha tido uma estratégia para o projeto dela. Eu falava, caramba, eu acho que dá para eu fazer algo semelhante aqui e resolver esse meu problema. E nas mentorias individuais, eu ia muito com dúvidas pontuais. Vitor, eu preciso resolver isso aqui. Ou às vezes até nem era tanta dúvida, era cronograma de tipo, ó, agora eu tô aqui, o que é que eu preciso fazer? Me dá o passo a passo para eu ir seguindo. E era muito isso, de coisas muito pontuais nas individuais, do projeto mesmo, de às vezes olhar melhor, ajudar a formular uma forma ou a resolver um problema que tinha na planta. Mas as mentorias coletivas, você vê o projeto do outro, você vê a solução do outro, parece que faz assim, vamos procurar aqui uma solução para você. E às vezes, você mostrando o seu, outra pessoa. A arquitetura, eu acho que é muito isso. Às vezes você não vê, mas o outro vê. Às vezes, Vitor, eu via uma coisa, Vitor via outra, e às vezes um terceiro que estava na mentoria coletiva já via outra coisa. Então, já era ali 3 pontos para a gente conseguir ajustar. O pente fino também foi muito bom, inclusive, sendo que eu não participei do segundo, mas o primeiro deu certo. A minha parte teórica estava ok. Mas a mentoria coletiva, sem sombra de dúvidas, eu acho que é a melhor parte, assim, de integração com todo mundo e de você poder compartilhar suas ideias. Às vezes, uma solução que você tem, o outro está ali morrendo sem ter, e você consegue ajudar, como você também consegue ajuda. Pois é, quando a gente começou aqui nesse formato da mentoria TCC Nota 10, que sabe que isso aqui já mudou, né? Isso aqui já teve 30 bilhões de formatos diferentes. Mas até que nos últimos semestres a gente está seguindo esse formatozinho que a gente vai lançar agora no dia 27 de janeiro. Uhum. Mas quando a gente começou nesse formato com mentoria individual, mentoria coletiva, pente fino, suporte no Telegram, deu muito medo disso, de como é que seria a aceitação do pessoal em relação a essas mentorias coletivas. Porque todo mundo tem muito essa ideia de que só a mentoria individual que ajuda, que só a mentoria individual que é uma coisa boa e tudo mais. E é um pouco de preconceito, e digo mais, não é só questão de preconceito. É também por questão de participar de orientações coletivas na faculdade e ser um lixo lá. Né? De ter Isso. assim, 5 minutos para cada aluno, o professor tá com a cabeça nem aí, responde de um jeito aleatório. E cara, eu costumo dizer que é diferente. Aqui eu, Gabi, Letícia, todo mundo que tá aqui no escritório tá focado no seu TCC. Então assim, se Eu tem. não sei como dar conta, mas tudo Eu bem. também não sei não, até hoje eu não sei como é que a gente dá conta, Eu mas não aqui sei estamos. ainda não, mas... Aqui estamos dando conta e voando, batendo recorde semestre por Graças semestre a Deus. de nota 10, né? Não, não para. Já cansei de bater. Mentira, cansei não, vamos bater de novo Bater nessa. mais recordes. É isso aí. Mas aí assim, cara, quase. Eu acho que 90% da galera que eu pergunto, que a gente faz aqui em Inspira, que participa do evento da oficina de criação do TCC, que eu pergunto qual a melhor parte da mentoria, fala isso. Mentorias coletivas, mentorias coletivas, mentorias coletivas. E é algo muito bom, porque às vezes você não participa de todas, que foi o teu caso, tu não Isso. participava de todas, participava de algumas mais pela manhã, né, por conta dos teus horários de estágio e tudo mais. Só que quando participava, realmente conseguia ter essa sacada, conseguia ter essa virada de chave. E cara, 3 vezes na semana, tendo mentoria coletiva, sabendo que ali você tem acompanhamento. Cara, se acontecer um problema nessa semana, não, respira, que eu sei que amanhã tem mentoria coletiva, eu vou perguntar isso lá na mentoria coletiva. Isso muda, realmente, muda Muito. totalmente o jogo. Ah, e eu preciso citar outra coisa também, que eu acho que está ali um do lado do outro. Pelo menos no meu TCC foi assim. As mentorias coletivas e cronograma. Cronograma, Porque com certeza.
Eu sou um exemplo que eu já comentei isso com você. Não, no meu semestre de TCC, eu inventei de fazer mil outras coisas na minha vida porque eu não tenho o juízo certo. Mas eu sabia, porque teve coisas que eu não queria abrir mão de fazer, de deixar de fazer uma coisa porque eu estava fazendo TCC. Eu escolhi não abrir mão. O cronograma, eu já comentei isso contigo, mas é importante frisar que o cronograma ele deixa muito isso claro na sua cabeça. Eu não consegui fazer isso aqui hoje. Então, isso aqui está atrasado. Se eu quero ter o resultado no final, eu preciso compensar em outro horário. Então, eu fazia muito isso, como eu tinha umas coisas externas que eu ficava fazendo, às vezes eu não dava tempo de terminar algo naquele dia, mas eu falava, então, amanhã eu vou ter, se eu tinha que fazer no TCC 2 horas, amanhã eu vou ter que fazer 4, porque hoje eu não peguei nenhuma. Velho, Então, era. parece que eu combinei as coisas com o Magnolia aqui, mas de verdade não foi. E tá? Eu juro que não foi. Também foi uma coisa polêmica aqui de mudança da mentoria, porque quando a gente começou, a gente criava o cronograma para o aluno, para o TCC, né? A gente tá te atrasando para o teu estágio, né? Desculpa, Não, tô olhando, senhor. a gente já vai encerrar, não se preocupa não, tá? Não, Estamos tudo na reta bem. final. Mas assim, quando a gente criava o cronograma para o TCC, era uma coisa impressionante, porque sabe aquela história de quando você recebe alguma coisa pronta, você não dá valor, você não valoriza, você não usa, sempre tem essa Não história segue e é direito. verdade, exatamente, a galera não seguia, claro, tinha um ou outro que seguia e tudo mais, só que pronto, acontecia um imprevisto, acontecia alguma coisa que entrava na sua agenda que você não conseguia desenvolver, o que é que rolava? Você ia e desistia daquele cronograma, deixava de seguir, ia empurrando ali com a barriga de todo jeito, não sei o quê. Cara, a partir do momento que a gente virou isso, que a gente começou a mostrar como você monta o seu cronograma e você montar o seu, isso começou a fazer uma baita diferença. Por quê? Porque quantas vezes, me diga, quantas vezes você não mudou o seu cronograma no andar do semestre, Magnolia? Me conta aí quantas vezes você não pegou Horrores! aquele Trello e mudou data, Quando eu vi, mudou, quando eu vi o ajustou meu treino estava todo vermelho e eu, Jesus amado, que o Trello vermelho, meu por Deus, não vai vermelho. dar tempo, não. É tanto que, assim, minha gente, o meu TCC nota 10 foi, assim, uma salvação na minha vida, mas eu dei trabalho. Eu confesso que eu dei trabalho, porque estava, assim, na última semana, no último dia, Gabi fazendo diagramação do meu caderno e ela, bora, minha filha, manda as coisas, e eu aqui, travada, deu trabalho. Porque às vezes eu não escutava algumas coisas, escutava, mas assim, era rebelde. Mas assim, foi muito importante cronograma para mim. E eu sabia, na última semana mesmo, eu olhava para o meu cronograma e eu fazia. Eu termino aqui e vou dormir e não faço isso, ou eu faço e veja aqui o que vai dar depois. E eu resolvi seguir tudo que tinha lá, mesmo que tivesse assim, uma semana atrasada. Eu estou há uma semana atrasada. Bora, minha filha, faz sua semana virar 2 aí de algum jeito. Mas é o que eu falo do controle, cara. Você tinha. Por mais que em alguns momentos você tivesse com aquilo atrasado, mas você sabia tudo o que tinha que ser feito e sabia como Isso, ajustar o cronograma. isso. Então, essa virada de chave de não fazer esse cronograma para o TCC e sim ensiná-lo a criar o seu próprio cronograma e fazer as alterações também foi uma sacada que funcionou muito. Agora, claro, tem que ter esse esforço de estar sempre mudando isso, de estar sempre seguindo, de estar sempre de olho nas datas da faculdade, que às vezes os professores adiam a data, tá ali pro dia 17, aí coloca para uma semana depois, é uma loucura. Então, assim, esses dois pontos aí foram sensacionais você ter comentado. Agora é engraçado que eu pensei que você fosse dizer outra coisa, sabia? Pensei que você fosse falar que era o suporte no Telegram. Porque, minha Isso filha, aí é para ter trabalho de vida, meu filho. meu Deus, era toda Não hora, façam isso com Gabi. era Mas estava Gabi, assim, meia-noite e eu, Gabi. era Magnolia, Magnolia, Magnolia. Não, mas eu acho que
Enfim, minha vida, vocês já me conhecem, quer dizer, eu tenho um semestre para aperrear, Mas é isso aí, é isso aí. O suporte no Telegram é literalmente isso, porque quando surge aquela dúvida do TCC, né? Cara, você tem. Não, Ficar com meu aquilo Telegram, guardado vai te corroendo por dentro. Não, joga eu ali. eu ainda tenho as conversas. Se eu for olhar o tanto de vídeo que eu É. fazia, isso aqui, a questão de olhar as minhas pranchas, eu acho que eu preciso dizer isso. Quando eu entreguei isso aqui à minha banca, Vitor, eu acho que, tipo, eu costumo falar que nada paga o meu trabalho, a minha satisfação, e nada paga o que eu ouvi na minha banca. Porque eu ouvi de uma professora minha, de uma delas, que, tipo, ela olhou para as pranchas, estava tudo bem dobradinha lá. Ela fez, eu não abri. Eu olhei assim, eu disse, como assim? Ela fez, eu não senti a mínima necessidade de abrir as suas pranchas. Tipo assim, ela fez, ela ainda abriu lá na hora, ela fez, mas eu não. As minhas, elas falaram o caderno, uma delas falou também, não, porque eu fiz. Esse aqui é meu, que estava lá em cima. Ela fez, não, você não vai levar nenhum, não. Se você quiser, você faça. Eu nem risquei. Uma delas falaram que não tinha riscado. E a avaliadora externa, ela olhou para mim, ela fez, é gostoso de ler o seu trabalho, porque tudo tem um porquê. Você não colocou nada no seu projeto que não tenha um porquê de você ter colocado ali. Eu acho que assim, eu não esqueço essas frases do dia da banca, porque nada pega. Eu conheço essa história de tudo tem que ser justificado, tudo tem que ter um porquê. Acho que eu conheço um pouquinho essa história aí de algum lugar, assim. Mas é É isso. muito. E teve o último comentário que eu ouvi foi quando terminou, uma das professoras fez em 12 anos de academia, eu nunca avaliei um TCC tão completo. Quando eu ouvi isso, eu chorei horrores. Na hora que eu vi o nome Considerações Finais, eu já estava chorando. Na gravação da minha apresentação, tem a minha professora bem assim, termine, não chore não, porque eu já estava chorando. E era elas falando e eu chorando. A minha banca chorou também, né? Minha orientadora também chorou. É, meu Deus do céu. É muito bom, porque realmente emociona todo mundo ver ali tanta dedicação, tanto que foi depositado nesse trabalho. TCC é muito mais do que um trabalho e uma nota 10 ela é muito mais do que uma simples nota, né? É literalmente você sair da graduação com esse sentimento de dever cumprido, né? Ter esse caderninho aí do teu lado é a comprovação de que você saiu capaz de fazer um projeto desse tamanho, dessa escala, sozinha. Claro que você teve ajuda e tudo mais, até porque se você fosse projetar isso daí, você teria estagiários, teria toda uma ajuda também, Sim. pagaria uma consultoria talvez para ajudar nesse desenvolvimento. Mas assim, entender que você foi capaz disso faz toda a diferença, com certeza, tá? Eu entendo a questão da minha capacidade, só que é o que eu falei assim, nos meus agradecimentos e para quem pergunta, eu também valorizo muito o apoio que eu tive. Do TCC Nota 10, eu acho que eu sozinha eu não teria conseguido chegar nesse ponto, porque eu acho que eu fui muito além do que eu imaginava que eu poderia ir. E também de amigos de profissão hoje em dia, que olharam para mim, eu olhava assim e falava, me ajudar aqui, sentava e ia me ajudar a fazer uma coisinha, coisas mais técnicas, de tipo, de cotar uma planta, de desenhar uma fachada, de humanizar uma planta, coisas técnicas, mas que tipo que me ajudaram muito a entregar o que eu queria entregar e olhar e falar. Eu acho que eu falei isso antes de apresentar, independente da nota. Eu não, acho que para mim, quando minha avaliadora olhou para mim e falou, ela fez sua nota é uma nota máxima e você não precisa fazer nenhuma correção. Quando ela olhou isso para mim, eu fiz. Não parecia, eu não estava tão surpresa, porque podia ser assim. Eu não estava surpresa, confesso. Foi assim, meio abusada, não estava surpresa, não. Com o trabalho desse, se eu não ganhasse um 10, eu ia dar na cara delas. Mas foi tudo, foi tudo. Eu amei esse processo. E agora deu saudade de gravar esse negócio. Tá vendo aí? Olha aí, batendo a saudade do
TCC. Tô falando, dá saudade, pô, dá saudade. A gente conversa daqui a 6 meses só, não digo nem um ano. Daqui a 6 meses a gente conversa né? e você me falar se não vai bater a saudade de tudo. Cara, eu fazendo pente fino, plantão de temas lá nos stories, só os TCCinhos, os ex-TCCinhos, tudo falando. Ai meu Deus, que saudade de mandar meu tema aqui e ficar torcendo pra você analisar, não sei o quê. Eu sei como é, sei como é. É. Bom, é isso, Magnolia. Muito obrigado por esse Inspira. Acho que a gente conseguiu, né, inspirar muita gente aqui a fazer de fato um TCC Nota 10, a de fato valorizar esse trabalho final de graduação, entender realmente que ele é um projeto importante, como a gente precisa pensar em tudo como você fez, né? Acho que isso tem uma coisa que você deixou muito claro, é que dá para fazer sim um projeto complexo como o teu, né? Que você chegou a um nível quase de projeto executivo nele, e com a ajuda necessária, realmente com o comprometimento, com o calendário, né? Com todo esse suporte, você de fato consegue fazer algo assim, que você se orgulha e que você chega numa banca já sabendo que vai tirar 10, como você disse, hein? Que não foi surpresa, hein? Saiu da sua boca, não fui eu que falei, aí Eu saiu tinha da boca. medo, eu tinha medo de me frustrar, mas eu não tinha tanta surpresa assim. Exato. E pelo comentário delas também no final da apresentação, eu fiz, meu Deus, não sei. Eu não sei, será que elas não vão me dar um 10? Não, sempre bate um medinho ali, mas a confiança, ela existe porque você sabe que conseguiu realmente fazer algo muito bom. Cara, você sabe que tinha algo muito bom nas mãos. No final, até da minha apresentação, eu mostrei, tinha uma frase que me acompanhou durante todo o curso. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. O curso de arquitetura sempre foi um sonho muito grande para mim. E concluir dessa forma, eu fico, meu Deus, não tem como não gostar, porque realmente eu consegui. Eu busquei as pessoas certas, porque, como eu falei, eu não teria conseguido sozinha, mas eu consegui finalizar um sonho da minha vida da melhor forma possível. Bonita. Finalizamos com chave de ouro. Não vou nem perguntar, geralmente eu termino o Inspira perguntando sugestões ou indicações que você daria para quem vai Entrei no começar TCC nota 10. o TCCO, o TCCO ou TCC2, mas nem precisa, você já deu aqui uma série de dicas, sugestões e tudo. Só queria te agradecer por tudo. Acho que o TCC Nota 10 ele só funciona tão bem porque eu tenho TCCinhos que topam essa loucura. Né? Não, a gente não faz uma planta pelo aluno. Né? Se você está achando que a mentoria é para a gente desenvolver o projeto para você, você está muito enganado. Nem Que a gente não entre. faz nada que não seja analisar, acompanhar, dar ideias, direcionar o aluno. Então, o seu esforço ele faz parte disso tudo. A gente entende que muitas vezes você precisa ter alguém ali te puxando, pegando na sua mão e entendendo aquilo, mudando um pouco aquela volumetria, entendendo se está seguindo o caminho correto ou não. Mas a dedicação, ela é sua e isso a gente precisa agradecer, primeiro, por ter topado a mentoria e segundo, por tanta dedicação. Quando eu falava, Magda, isso aqui tá bom não, vamos mudar isso aqui, muda essa varanda, vamos pensar aqui em trocar, vamos colocar um outro elemento aqui, porque isso aqui não tá legal. E você ia lá, topava, trazia não só uma ideia, trazia outras duas ideias para ver qual a melhor. Isso faz a diferença, né? E não ter medo também é o que eu sempre falei no meu TCC, não tenha medo de mudar. Quando você chegar ali com o TCC pronto e Vitor olhar para você e falar, não tá legal não. Mude, porque assim, se ele não tá achando legal, avalie seus orientadores, seus avaliadores. É complicado, mude. Mas não tenha medo. Não, eu acho que não ter medo e ter muita disciplina, que dá tudo certo. No final dá certo e você sente saudável. Com certeza. Então é isso, Magnolia. Muito obrigado por tudo. Muito sucesso para você nessa sua nova jornada agora como arquiteta e urbanista aí voando. Vá-se embora trabalhar, que eu sei que eu tô te atrapalhando aqui. Bom mesmo. E é isso. Um grande abraço. Muito obrigado por ter topado o Inspira também e ter ajudado tantas pessoas. Tchau, eu que agradeço por todo o acompanhamento e por todo o ensinamento também. Eu acho que eu só tenho a desejar muito sucesso.
Bom, gente, encerrando aqui mais um Inspira maravilhoso, tá, para vocês. Foi muito bom esse Inspira de Magnolia, esse projeto apresentado. Acho que vocês entenderam de fato o que é um TCC Nota 10, um TCC completo, muito bem pensado. Espero que tenha ajudado vocês aí no desenvolvimento do projeto de vocês e até conhecer um pouco mais a mentoria, tudo que a gente tem aqui para poder te auxiliar, mas principalmente o que é um TCC Nota 10 de verdade. Um projeto incrível, com a representação impecável, tudo muito bem pensado, justificado. Aí não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Vamos nessa que ainda tem mais Inspira para acontecer, vai ter a oficina de criação do TCC Nota 10 para rolar e vamos com tudo, que tem muita coisa boa saindo por aí. Não deixe de acompanhar o Instagram também, tá? @TCC Nota 10 Arquitetura, que tem muito material legal por lá também. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.